and I don't like doing anything anymore. Like nothing makes me happy. This place right here, this skull between my ears, that is a bad neighborhood. Chester Charles Bennington, mais conhecido como Chester Bennington, é um cantor e compositor, nascido em 20 de março de 1976. Famoso por seu sucesso como vocalista da banda americana Linkin Park, com a qual ele lançou 7 álbuns de estúdio e ganhou vários prêmios, como Grammys, prêmios da MTV, American Music Awards e vários outros, totalizando 67 prêmios e 192 indicações. Entre seus maiores sucessos, destacam-se as conhecidíssimas músicas In The End, Numb, de seu segundo álbum, Meteora, What I've Done, que inclusive foi trilha sonora do primeiro filme Transformers. E vários sucessos que marcaram uma geração inteira, com sua voz que misturava gritos e refrões poderosos. E uma voz calma e doce, que ao lado dos raps de Mike Shinoda e os instrumentais de sua banda construíram a marca registrada do Linkin Park. O Linkin Park inclusive esteve no Brasil por 5 vezes, sendo a primeira apresentação no ano de 2004, durante o Chimera Music Festival, no auge do sucesso da banda. Mas nem só de sucesso foi marcada a vida de Chester, que passou por várias batalhas desde pequeno e vários traumas, como a separação de seus pais, sua criação por um pai que ele afirmou mais tarde ser bastante instável e o pior, Chester revelou que foi abusado sexualmente por um amigo dos 7 aos 13 anos de idade. Eu estava sendo espancado e forçado a fazer coisas que não queria. Como a maioria das pessoas, eu estava com muito medo de dizer qualquer coisa. Eu não queria que as pessoas pensassem que eu era gay ou que estava mentindo. Foi uma experiência horrível. Esses traumas todos levaram ele a se envolver com drogas e álcool ainda na adolescência, e depois expressar suas lutas pessoais nas músicas do Linkin Park, o que foi um dos motivos de tantos jovens da época se identificarem com as letras e melodias criadas por Chester. E de todas essas lutas descritas pelo cantor, uma das maiores e que pode ter definido seu trágico fim ocorreu no dia 18 de maio de 2017, onde ele recebeu a notícia de que um de seus melhores amigos, o também cantor Chris Cornell, havia falecido após uma apresentação com sua banda Soundgarden. Cornell, considerado por muitos um dos maiores cantores da história, sofria de depressão e se enforcou no banheiro do hotel onde estava hospedado. Chester era fã de Cornell desde bem novo, sendo suas músicas as principais inspirações do cantor durante sua carreira. Em 2008, os dois se conheceram e imediatamente se tornaram amigos muito próximos, inclusive tendo a oportunidade de dividir o palco e se vendo por várias vezes daí pra frente. Não sei se você já viveu algo assim, mas às vezes você conhece alguém e parece que vocês dois se conhecem desde sempre. Foi o que aconteceu com as nossas famílias. If everything isn't perfect and running exactly the way it's supposed to, one thing falls off the cart and like the whole thing gets ruined. And I don't like doing anything anymore. Like nothing makes me happy. I don't like anyone. I even told one of my therapists at one point, I said, I just don't want to feel anything. No mesmo dia da morte de Cornell, o Linkin Park se preparava para uma apresentação para o programa Jimmy Kimmel, onde divulgariam seu novo single Heavy, do recém-lançado álbum One More Light.
Porém, ao saber da notícia, Chester ficou muito abalado e, como homenagem, decidiram que não tocariam a música Heavy, mas sim a música One More Light, em tributo a Chris Cornell, já que sua letra fala justamente da perda de uma pessoa querida. Nós iríamos tocar Heavy primeiro, mas por conta do falecimento de nosso grande amigo Chris Cornell, nós decidimos tocar a nossa canção One More Light para honrá-lo. Te amamos, Chris. O pessoal da banda comentou que nos ensaios, pouco antes da apresentação, Chester nem conseguia cantar a música inteira, tendo que parar no meio e depois tentar novamente. Tanto que na apresentação para a TV, perto do final da música, sua voz começou a falhar e ficou visível que ele estava extremamente emocionado por cantar a música poucos dias após a morte de seu amigo. Quando estávamos passando o som, o Chester nem conseguia cantar a música. Ele cantava metade e engasgava. E mesmo quando fizemos a música inteira para a TV, ele meio que parou perto do final e não terminou os últimos versos. Ele não conseguia terminar a música. No funeral de Cornell, Chester e o guitarrista do Linkin Park fizeram questão de dedicar uma música ao amigo, escolhendo o clássico Aleluia de Leonard Cohen, com poucas imagens disponíveis dessa apresentação. Muita gente pensa que quando você é bem-sucedido, você automaticamente recebe um cartão dizendo que você será totalmente satisfeito e feliz pro resto da sua vida. Mas não é assim que acontece. Para mim, a única diferença é que eu sou do Linkin Park. O que se passa na minha cabeça sempre foi o mesmo para mim. E na minha cabeça é uma bagunça, e é de onde tiro inspiração para essas músicas. São coisas que acontecem nas nossas vidas. Após a morte de Cornell, Bennington, que ainda lutava com a depressão e contra seus vícios, principalmente relacionados à bebida, viveu em uma luta diária. E mesmo com um novo álbum do Linkin Park sendo lançado no topo das paradas, e a vida profissional e pessoal do cantor estando em sua melhor fase, já que, como ele mesmo conta, estava conseguindo vencer suas lutas contra a bebida e assim, tendo a chance de ajudar outras pessoas a também se recuperar. Mas suas lutas internas ainda continuavam, com ele mesmo desabafando em uma entrevista que a letra da música Heavy descrevia exatamente como ele se sentia nos últimos anos, e que sua cabeça e seus pensamentos não eram o melhor lugar para ele estar. This place right here, this skull between my ears, that is a bad neighborhood. And it's insane. It's crazy in here. This is a bad place for me to be by myself. Também após a morte de Cornell, o também músico Ryan Shuck descreveu uma conversa que teve com Chester, onde ele confessou que vivia uma luta diária contra o alcoolismo. Ele descreveu sua batalha de hora em hora contra o vício. Quando olho para isso agora, é horrível. Ele estava me dizendo, nos mínimos detalhes, o que ele faria na primeira hora em que ele estivesse com vontade de beber. Eu basicamente vivo uma hora de cada vez, todo dia. Uma das últimas aparições de Chester foi no programa Carpool Karaoke, gravado apenas 6 dias antes de sua morte, onde o vocalista aparentava estar bem e se divertiu bastante soltando sua voz com os sucessos da banda. Por fim, durante uma pausa em seus shows com o Linkin Park, Chester estava de férias com sua família no Arizona, quando no dia 19 de julho precisou retornar para sua casa em Palos Verdes, um condado de Los Angeles, com a justificativa de que teria um trabalho no dia seguinte, já que o Linkin Park tinha uma sessão de fotos agendada para essa data e em breve sairia novamente em uma longa turnê.
Pouco antes de voltar, a família gravou esse vídeo, onde Chester aparece aproveitando seus últimos momentos com os filhos, comendo algumas balinhas de gosto um pouco duvidoso. Bennington também parecia cheio de planos nesse período. Estava preparando uma reunião com sua banda pré-Linkin Park chamada Grey Days. E também propôs ao baterista Matt Sorum, ex-Guns N' Roses, para que voltassem a tocar com o projeto cover King of Chaos. Porém, todos esses planos não se concretizaram, já que na manhã do dia 20 de julho de 2017, Chester foi encontrado no andar de cima de sua casa por uma de suas empregadas, enforcado na porta de um quarto com um cinto. Imediatamente, o motorista do cantor, que havia chegado para buscá-lo para sua sessão de fotos, foi avisado pela funcionária e ligou para a polícia para comunicar o triste ocorrido. 911, what's your emergency? Hi there. I'm working. I'm a driver, and Okay. I just got to the location, and his housekeeper came out and said that he unfortunately killed himself. Curiosamente, o Linkin Park havia lançado o videoclipe da música Talking to Myself no mesmo dia, onde parte da letra dizia: Em 5 de dezembro de 2017, a revista Billboard escreveu que o relatório de toxicologia de Bennington mostrava uma pequena quantidade de álcool em seu organismo no momento da morte, o que está de acordo com o que foi encontrado em sua casa, com seu quarto tendo uma garrafa de bebida alcoólica pela metade ao seu lado. Ao contrário do que foi relatado por algumas fontes, o artista não estava sob influência de nenhum tipo de droga quando cometeu o suicídio, sendo a depressão em um nível muito extremo a provável causa dessa fatalidade. Por mais que teve uma vida com alguns momentos tristes e uma morte prematura, Chester Bennington deixou um legado enorme para a música, recebendo inúmeras homenagens a cada ano que passa, com sua voz sendo considerada uma das mais marcantes e poderosas do rock, transformando todas as suas dores em músicas profundas, inspirando e se identificando com uma geração inteira. Toda sua energia no palco e seu desempenho ao vivo eram de dar inveja a muitos cantores, se levando até o limite em cada show e entregando tudo o que seus fãs esperavam. E mesmo agora, suas mensagens continuam a tocar o coração de milhões de pessoas ao redor do mundo, quer tenham passado ou não pelo mesmo sofrimento que ele. E tem um detalhe em que Chester acabou se enganando em suas letras, já que em One More Light de seu último álbum, ele canta sobre perder uma pessoa na morte, com muitos não se importando se mais essa luz se apagar em um céu com milhões de estrelas. Bom, seja com melodias, seja com gritos, Chester Bennington nunca será esquecido, e mesmo que sua vida tenha se resumido a apenas um momento, ou menos do que isso, já que por enquanto um breve momento é tudo que somos, e seu tempo tendo acabado muito antes da hora, mesmo assim, mais uma luz, essa luz de Chester Bennington nunca se apagará, e seu legado continuará vivo para sempre em cada uma de suas canções. Should have stayed. Were there signs I ignored? Can I help you not to hurt anymore? We saw brilliance when the world was asleep.
are things that we can have but can't keep. They say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. In the kitchen, one more chair than you need. Oh, and you're angry, and you should be. It's not fair. Just cause you can see it doesn't mean it isn't there. If they say, Who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? Even moment is all we are. Or quicker, quicker. Who cares when one more light goes out? Well, I do. I